Olá a todos, buenas tardes. Um amigo de Peru, Juan Diego Vilca, estudante de primeiro ano de psicologia na Universidade Nacional de São Agustín, me ha escrito e que necessita hacer um trabalho, uma entrevista com algum luthier e me solicitou se poderia contestar algumas questões bueno, me dispus aí a tratar de ajudá-lo. Vamos ver se eu posso contestar bem assim, sucintamente, que se for para contar a história, tem muito, né? A primeira pergunta que me hace Juan ¿cuáles son los principales materiales que usted utiliza y de qué tipo para la elaboración de flautas? Bien, essa primeira pergunta, há como 16 anos me dedico à investigação de instrumentos étnicos. Em Brasil, quando eu vivia em Brasília, trabalhava somente com bambu, distintas espécies de bambu. Posso comentar esse é o gênero Filostax, no caso esse é o Filostax aurea, em Brasil se conhece como cana da Índia. Acá outro bambu que se chama bambus atuldoides, também é uma outra espécie muito boa para construir instrumento de viento. E aí muitas mais, aí o gênero de las taquara, taboca, chusquia, merostaques, pleioblastos, e aí muita espécie de bambu para construir bons instrumentos de viento. E como há uma diversidade tão grande de flautas no mundo, por aí um bambu que por aí não serve para uma quena, por as medidas de tubo, de espessor, pode ser que sirva para uma flauta da Índia ou uma flauta da China. Então, se uno abrindo o abanico para construir distintas flautas, pode aproveitar todo o bambu que há assim para distintos instrumentos, né? Bem, e desde que me mudei a Mendonça, há como 5 ou 6 anos, me pus a trabalhar com torno, com a madeira, me pus a aprender acá. Não tinha muita gana antes assim de aprender a torneria, pero não havia tido oportunidade e acá se deu. E de madeira, desde que empecei, há como 4 anos concretamente, he provado muitíssimas madeiras de acá, de Argentina, e lhe apresento algumas que me gustam muito. Esse é Palo Santo, que em outros lugares conhece com outros nomes, Guayacán. O nome científico é Bulnessia sarmentoi. Essa é uma madeira que me gusta muito, é bastante dura, pesada. E bueno, quebrate colorado, o gênero Schinopsis. É também bastante dura e tem uma coloração rosado quando está torneando. E depois você vai, com o tempo, você vai oxidando e vai ponendo uma escura. E a madeira eu consigo com madeireiro de acá ou, em outro caso, de poda, de árvores, de frutales, de olivo. Esse é um taco de olivo, que é uma madeira muito nobre também para construir flautas. E outras assim, que é incienso, que também mirocarpos frondosos, que é da zona de Misiones, por allá. E aí muitíssimas mais, algarrobo, guatambu, petiribi. O tema são as características que uno busca no sonido. Por aí, na madeira dura, te dá um certo color de sonido, na madeira semidura, ou frutal, te dá outra, por a densidade que tem, te dá outra, como um abanico de harmônicos e outro color de sonido. Então, a natureza é tão abundante e maravilhosa que nos proporciona materiais muito nobres para a construção de instrumentos. E não é que olvidasse que eram árvores, então é que cuidar da natureza, se uno também
trabalha com ela, também planta e trata de também regenerá-la, que não é que só usurpar, senão também cultivar e cuidá-la. E dentro do que uno pode, vai acendo, se tem espaço para plantar, cultiva uma planta de bambu, sembra na árvore. E bem, mas o mágico desse ofício é que por aí uma madeira que, por exemplo, esse olivo acá em Mendonça, por aí vira uns retaços assim que vira lenha para salamandra, e uno de um taquito assim lo transforma numa flauta, num instrumento, num silbato de pájaro. E aí que está lá a alquimia, na marra, né? Que de um taquito que ia servir para calentar a casa, que também está bem, uno pode sacar sonido de aí, e transformá-lo e como ressuscitar a árvore através do nosso soplido. Bem, espero que haja contestado essa pergunta. Vamos adelante, que senão se põe muito largo. A segunda pergunta é: como começou seu interesse em esse tipo de atividade? Bem, se for contar toda a história, temos para rato, tem horas aí de charla. Pero a primeira vez que eu escutei na flauta de bambu, tinha como 20 anos e estava estudando agronomia. Fui num congresso de estudantes de engenharia florestal em Mato Grosso, em Cuiabá, e passavam uns viajeros pro congresso, viajando em Kombi, oferecendo talleres de percussão, de artesanias e também de construção de flautas. E de lejos eu escutei a flauta e foi como um magnetismo assim, me atraiu até agir, e participei do taller que estava oferecendo e hice uma primeira flauta traversa. E aí me acompanhou um tempo até que em outro viagem que hice a um encontro de agronomia, de agroecologia, em Diamantina, Minas Gerais, tive a oportunidade e a alegria de conhecer meu primeiro, que seria meu futuro primeiro maestro, digamos, o Dente da viola, que está aí também, é um músico espetacular e uma pessoa de grande coração. E ele lo conheci no encontro, tocava cico, quena, nunca tinha escutado os instrumentos, e se me acerquei a ele a perguntar, e ele hacía a flauta, hacía pincujos, hacía como flautas assim de pico, como parecida a essa, de bambu. E aí hice um intercâmbio com ele num macramê que estava aprendendo a ser também. E aí comecei a soplar. A travessa antes não tinha me enganchado muito a soplar, rugava, pero com o pincujo saía mais fácil, mais fluido, e aí me enganchei mais a tocar e la levava para todo lado. Então se ia aprendendo no caminho, soplando, incluso andando de bicicleta, sem las manos, soplava também. E uno vai aprendendo, escutava uma canção e bueno, escuchar e tratar de sacá-la como um ninho, conhecendo o mundo e explorando. E bueno, então, quedei 2 anos aprendendo essa flauta que eu consegui com dente, e 2 anos depois fui fiz um viagem de dedo até sua casa em Minas Gerais, e ele disse, bati na porta, só sabia o nome do povo de onde vivia e o nome dele. E, bueno, por favor, Dente, te agradeceria muito se me pode ensinar a arte de construir flauta. Assim que passei uma semana em sua casa e com sua família, me recebeu super bem. E me ensinou arte mientras íbamos fazendo as tarefas cotidianas de seu hogar. E ele ia sendo flauta, mirando, observando, depois tentava ser e me ensinava algo. E desde então sou muito agradecido, porque na realidade despertou algo em mim que já estava aí, uma semilla que saiu da encarnação passada, pero já estava aí, e como puso água e começou a germinar, né? E então concluí a carreira de agronomia, aí já estava sendo flauta e me pus a investigar mais sobre bambu, sobre distintas espécies,
E ao princípio eu regalei muito a flauta, estava aprendendo e não dependia diretamente desse ofício como sobrevivência, senão que arreglava televisores, aparato eletrônico, que é o ofício que meu papai me ensinou e que me ajudou a pagar os estudos e como a sobressair assim materialmente no que estava sendo. Então, e também o bambu, como maestro, me acercou muito à natureza, porque vou ia cocetear o bambu, tá na origem de um arrojo, tudo isso te leva a um viaje hacia dentro, hacia a Pachamama, a Madre Tierra, e hacia uno, se conhecer. E a flauta uno trabalha a respiração, tá soplando, inalando, soplando, e muito intuitivo, digamos. A mente se corta um pouco para o costado e uno deixa que fluya mais a intuição e esse maestro interior que todos nós temos, que flui através desse soplido, né? E, bueno, e de aí então nunca deixei de fazer flauta, já são mais de milhares de flautas que hice, e nunca vi algo como uma flauta equivocada, um erro ou desafinada. Tá certo que dentro do temperamento ocidental é desafinada, pode não estar na escala tonal. Pero por aí uma flauta que não estava dentro dos padrões de temperamento, para lograva sacar linda melodia, então você também expandiu minha visão assim a respeito do sonido, da música, da frequência, porque na verdade as possibilidades são infinitas. Então você, bueno, aí uno também trata de abrir-se mais a lo que hay e ser e como semelhante ao bambu mesmo, uno se põe como um estado de vacuidade, vazio, quer ver? Que é vazio como um bambu, é hueco, por isso suena. Se tuviera lleno de arena, não ia sonar. Então, se uno também se põe como um canal do infinito, que deixa fluir a arte do cielo hacia a terra, da terra hacia o cielo, e como através de nós outros. Uno não se identifica tanto com o que é ser, senão que deixa fluir a arte através de uno e se torna uno com isso também, presente, viver o presente. Bem, e não sei se contestei a pergunta, mas bem, esse foi o despertar dessa arte em minha vida, digamos, acercamento à natureza, acercamento à planta de bambu, o germe, a semilla que já estava em mim, que começou a crescer, a presença de um maestro que me guiou no primeiro passo, me peteou para poder voar em seguida. Então, tudo isso conflui, tanto que recebi de agrônomo, me encanta a agricultura, he tenido muito contato com a terra, com agricultores, pero vi que esse é meu propósito na vida e me dedico plenamente a isso. Então, tenho o título de agrônomo, pero não lo uso, porque a arte da flauta já está em mim, então é meu serviço a los outros seres. Então, uno não pode negar um talento natural que vem e que uno ha desarrollado, alimentado tantos anos, né? Hay que nutri-lo, hay que aceptá-lo e oferecê-lo ao mundo seu melhor fruto, digamos. Bueno, espero que haja contestado essa pergunta. Vamos para a seguinte. Poderia mencionar algumas etapas generais ao momento de criar esses hermosos instrumentos? Bem, depende de que instrumento vai criar, com que material vai trabalhar e bem, se vai construir um ney, que essa é outra planta que trabalho, que é maravilhosa, que é de Médio Oriente, de Rio Nilo, é o nome científico Arundo donax, para que conosco em outra parte, em Brasil chama cana do reino, acá em Mendonça cana crioja, cana de Castilla, e é a mesma planta com que se hace nas linguetas de sax, clarinete, oboe, assim que é uma planta que sem eja, para ver como
temos que ser gratos à natureza, porque sem essa planta não escutaríamos um oboe, um clarinete, um saxo, mesmo tendo todo o instrumento bonito, com chave, armado, sem essa pequena lingueta de canha crioja, não, é a alma do instrumento, não, sem ela não vai sonar. E bem, se vai construir um ney, vou ter que buscar a planta aí adequada, que tenha 9 nudos, se no caso de um ney árabe, um ney turco. Bem, se vai construir um naquena, o bambu, a bambusa tudoides é muito buena para uma naquena. Em Bolívia, em Peru, nunca fui allá, pero he visto quenas provenientes de construtores de allá e são um bambu precioso. E bueno, enfim, aí muitas plantas assim que se pode fazer buenos instrumentos. E bueno, se for o processo esse, desde a cosecha, secado, curado, depende, há muitos processos de curado, pode tratar com té de planta, tratar com fogo, tratar com aceite, e, por exemplo, bambu para flautas japonesas, que se cosecha com a raiz. O ideal é que se coseche no inverno, em lua minguante, haga o processo de aburanuki, que é a retirada do aceite do bambu, e depois um pouco tempo ao sol, e depois secar a sombra o mais que pueda. Alguns incluso deixam 7 anos secando a sombra como ideal, até que a madeira se estabilize. Para um ney, se pode deixar 4 anos. Também se pode fazer processo de retirar aceite ou não, pode deixar diretamente ao sol. Enfim, há muito processo e tudo fui aprendendo, intercambiando com amigos, investigando, lendo, provando e equivocando muito, porque não existe muito isso de equivocar. Um aprende quando prova algo, assim não foi mais ou menos, então na próxima vou provar de outra maneira. E aí uno vai crescendo, vai se conhecendo mais e conhecendo o próprio arte mesmo, né? E se vai para o processo de madeira, é um pouco mais complexo pela necessidade de ferramentas de corte. Necessita um torno, necessita mechas para ser o agorreiro na madeira, escariadores, se quer cambiar o formato interno, e cotijas específicas de corte, se quer fazer de burros. E bueno, cada tema disso é uma infinidade de assunto para charlar. Pero basicamente é isso. Se é bambu, são ferramentas mais básicas, uma serra, trincheta, cotijito específico, palito com lija para processar, respeitar o tempo de cosecha, de secado, maturação da canha, cosechar a canha quando está madura e provar os distintos métodos de secado. E bueno, a ver. E bueno, em madeira é isso, um pouco mais complicado. E todavia estou aprendendo com o tema da madeira, pois já estão saindo instrumentos muito, muito belos a me ver, assim, e estou muito contente assim com as possibilidades que dá um torno, porque te permite fazer encastre muito preciso, flautas de 2, 3 partes, cabeças de flauta, mesclar madeira com latão, com metal, com bronze. Bueno, uma infinidade de possibilidades criativas, digamos. Com um torno poderia ser caval, blue, armeno, caval, búlgaro, cabeças de flauta travessa, cabeças de piccolo. Então se ampliou como o abanico de possibilidade na construção de instrumentos. A parte de que também, quando é bambu, uno se adapta às medidas do bambu. Se eu consertar um bambu que tem esse espessor, esse diâmetro, e por aí eu tenho lá a referência de medida para uma quena, por aí esse bambu não vai ser adequado para uma quena, mas vai andar bem para um pincujo. Então uno se adapta ao bambu que quer construir.
se encontra o bambu. Na verdade, até o bambu que te busca, né? No caso de buscar bambu para shakuhachi, tem as distâncias dos nudos, o Ney passa igual, que uno tem que encontrar lá as distâncias do nudo correta para ubicar os agujeros, por questões acústicas e estéticas ancestrais, digamos. A ver, então essa é a terceira pergunta de Juan. E perguntou a quarta pergunta é como foi sua experiência ao participar em Festival Flautas do Mundo. O Festival Flautas do Mundo que acontece aqui em Mendonça, organizado por Pablo Salcedo, que é um grande amigo, um grande irmão, uma pessoa espetacular. Hace esse hermoso festival há 12 anos, e a primeira vez que me interei do festival, eu vivia em Brasil, visitava meu papá, e um amigo me mandou lá como o website, a página do festival. E eu, uau, que incrível! Já, nessa época eu já hacía muito tipo de flauta de bambu, né, de distinta parte do mundo. Então você me diz, eu tenho que ir para já, tenho que ir já compartilhar e aprender sobre toda essa flauta que me gusta, todo esse tema, deve ser incrível. Então o universo ajudou, minha irmã me colaborou para poder chegar cá. Nunca tinha saído do Brasil, foi meu primeiro viagem a outro país. E cheguei a Argentina, a Córdoba, dei um saltito e com o espírito viajeiro, fui a São Marcos Sierra a conhecer, que me indicaram que era um lugar muito bonito, me encantou quase que ido por allá. E, bueno, e daí vim para Mendonça, cheguei um dia retrasado, digamos, e Pablo me recebeu no festival, super lindo, e desde então sempre participo, pois no festival conheci minha esposa, que estamos juntos até hoje, temos um nenito, e bueno, conheci nesses 4 dias que passei no festival, me encantou participar, cheguei com uma mochila carregada de bambu, tinha mais bambu que flauta, do que roupa, e foi re lindo, e nos 4 dias que passei em Mendonça, porque tinha passagem já de volta, conheci minha esposa e nos enamoramos, e bueno, aí toda a história de amor, né? E aí já foi para já, depois me vim para cá já com a maletita de ferramenta para me arreglar por acá. E todo ano trato de participar porque é um festival muito, muito beijo, porque reúne pessoas maravilhosas de distinta parte do mundo, com o espírito de compartilhar sem interesse econômico, digamos, porque nada cobra nada, todos são voluntários, se oferecem a participar do festival de boa vontade para compartilhar sua música, sua arte. Então, todo ano me encanta participar. Esse ano, por a pandemia, tive essa questão que está passando em toda parte, estão fazendo os festivais online, e tuvo muito boníssimo também, porque podemos ver os amigos que hicimos nos outros anos, podemos curtir as charlas de grandes maestros de flauta de distintas partes. Tive a alegria que me sensei de shakuhachi, sensei aqui Yamaoka, estiveram participando. Ele insisti um pouco, porque sempre tive a gana de traí-lo acá e nunca pude como oferecê-lo, te pago passagem e venir. E bueno, aí se deu a oportunidade agora de participar online e ele aceitou de boa vontade também. E há como 6, 7 anos que estou estudando com o Sensei Yamaoka e é uma pessoa maravilhosa também. E muita sabedoria, muita como de donar, é como uma árvore antiga que lhe gusta oferecer o melhor dele para os demais. Toda a sua experiência, é uma pessoa de lindo coração. E é uma flauta preciosa, o shakuhachi é a que mais me encanta estudar, soprar, que tenho mais afinidade, digamos, que creio que é coisa antiga. E, bueno, assim que o festival está boníssimo.
Venham participar, contate a Paulo bem, são sempre bem-vindos acá. E a última pergunta de Juan me pergunta que expectativas tem para Sutagé em el futuro. Sinceramente, uno trata às vezes de não ter tanta expectativa, né? Vai caminhando passo a passo e vai tendo os logos que vão sucedendo, vai trabalhando com a INCO, vai como com ganas e eu creio que entregando os frutos do trabalho ao universo, digamos. Se vou trabalhar bem, prolijo, a ser bom instrumento, o resultado que vem de aí é só uma consequência. Uno se desapega e procura concentrar-se em trabalhar e estar presente no que está sendo e o resultado vem naturalmente. Uno rega uma planta e cuida de uma plantita e depois ela te dá um montão de fruta. Então, naturalmente sucede. Se uno está enfocado no que está haciendo. Bueno, a expectativa sempre me ha dado gana de ter um espaço lindo para trabalhar, um lugar assim que pode ter as ferramentas à mano, que surgiu uma ideia criativa, eu não quero explorar determinada coisa, eu não tenho a ferramenta para ser determinado corte ou determinada tarefa e largar e lá hace. E isso como te amplia, te facilita, deixa fluido o processo criativo, né, digamos. Bueno, muito contente do logo que tu vimos acá, com minha família, assim, de poder construir nosso hogar, construir o Tagé, que todavia está em construção, pero já estou acá dentro trabalhando, não chove adentro, tem espaço para poder criar e tudo. Sempre gostei de trabalhar solito, porque quedo enfocado no que eu estou fazendo. Por aí eu não tá com outra pessoa, ele gosta de charlar, aí toma um mate, charla e se distrai muito. E bueno, quando uno está solito se concentra e hace lo que tem que fazer, né? Pero ideia para o futuro tenho sempre tô gana de armar como na pequena escola, porque à medida que fui aprendendo também, he ofertado a outra pessoa, assim como o Dente me ofereceu, a ensinança, a transmissão, que uno morre e queda tudo acá, né? Então, uno tem que transmitir, porque os ofícios se vão perdendo por isso, porque a pessoa mais antiga que sabe ofício não transmite, ou não há jovens interessados em aprender o ofício e termina se perdendo. Então, é que ser como um guardião. Em Brasil, eu he viajado para todo lado aprendendo de fazer fogo sem encendedor, sem fósforo, de construção com barro, de um montão de coisas assim que generam como autonomia, como a liberdade de poder tá como sustentável, todo esse conceito que hablam por aí, né? Pero de verdade, saber, na época, por exemplo, me pus a aprender a hilar algodão. Plantei algodão, cosechei algodão e me pus a aprender como Gandhi, aprender a trabalhar a rueca. E depois, com os elites de algodão, hacía uma farrita que se, pero aprendi o processo. Então, esse conhecimento e a experiência desse ofício, lo tuve, então pode transmitir em algum momento a outra pessoa. Porque bueno, e assim há muitos seres que estão enfocados com isso. Eu conosco há muitos, e sei que há muitos mais que não conosco, pero que estão fazendo um trabalho duro de cultivo, de resistência, de aprendizagem de los ofícios elementares. Então, sempre a minha ideia foi também a ideia da escola de los elementales, que de los 5 elementos, fuego, terra, metal, água, madeira, e aí ramificam todos os ofícios básicos, elementares, para estar no planeta de forma harmoniosa. Então, sempre tive essa gana de transmitir
Porque uno quando ensina, aprende, não é que é só o maestro que está ensinando. O aprendiz faz pergunta e questiona coisa que o maestro também vai aprendendo, né? Então, é todo um processo de dialético, de aprendizado contínuo, mútuo, né? Todo crescem junto. Pero toda essa questão também de viver do que uno gosta de fazer não é fácil. Todo artista sabe disso. Um músico que quer se dedicar a tocar a quena e poder sustentar sustentar sua família com suas lindas melodias de quena, tocando em agrupações. Não é fácil para nada a questão econômica. Então, uno tem que sempre estar equilibrando e levando o que vai sendo, o que vai podendo levar adelante, oferecer aos demais, e economicamente também manter nesse e poder prosperar, digamos, na matéria, para poder ter outra ferramenta para seguir investigando materiais. Então, é sempre como uno vai remando, aprendendo e aprendendo das relações sociais, do intercâmbio, reciprocidade, de que fazer uma flauta essa, cara, uno diz, saiu bem, não saiu bem, tem um valor, tem um tempo, tem a experiência da pessoa, pero poner um valor em algo que, sinceramente, para mim, isso não tem valor, porque me ha generado autoconhecimento, na prática espiritual, porque estou respirando, soplando, e aí é como minha meditação, meus infinitos pranayama estão escondidos acá nesse bambu. Então, é todo um aprendizagem. E aí uno diz assim, necessito comprar papa e banana. E isso tem que pôr um valor de intercâmbio para poder comprar esse alimento. E isso se uno não cultiva. Pero espero que me entenda o que eu estou dizendo. Tudo isso é um aprendizado, porque um artista muitas vezes não é vendedor, não é negociante. Então, se uno tem que também, para levar adelante sua arte, também tem que aprender a manejar todo esse sistema de intercâmbio da nossa sociedade, né? Bueno, uno tem expectativa, bueno, se ojalá pueda vender na cabeça de flauta travessa, vou ter um pouco mais de plata para poder comprar uma ferramenta, para poder pagar um préstamo que tomei, ou a deuda que tenho com um amigo, ou posso sair um pouco mais arriba do estado que eu estou economicamente. E uno não pode dar o passo maior que las pernas, né? Nem poner a carroça adelante dos bois. Tem que ir passo a passo para não fazer quilombo na vida. E ser honesto, ser humilde, trabalhador, sincero. E são qualidades que uno vai desenvolvendo e aprende de la cuna, né? Papá, mamãe ensinou bem, a pessoa tem bom caráter e vai transmitir isso a los demás. Então, bem, espero que hajam gostado da charla aí, da conversa, das perguntas. Estou à disposição se alguém quer escrever, perguntar, indagar sobre os instrumentos. Nunca hablo em meus vídeos, sempre gravo um vídeo tocando flauta, mostrando os instrumentos, mostrando os processos construtivos e nunca hablo. Bueno, agora tiveram a oportunidade de escutar mi portunhol e espero que lhe haja gostado esse pequeno vídeo. Assim, foi uma alegria bonita que alguém se interesse por meu trabalho e me pergunte como começou, como ser. Assim, me encantou. Assim, ayer me escreveu um muchacho e me disse que, Juan, dijo que nadie lo ha contestado e que eu fui o único. E ele necessita para amanhã no vídeo. Bueno, hagámoslo, te ajuda em tu processo também, porque é uma alegria poder compartilhar um pouquinho de minha história. Nadie conhece a uno mesmo mais do que uno mesmo, né?
pero uno cuenta um pouco de sua história e sempre bajo sua visão, né? Há muitos detalhes, muita história, né? E isso é... E, bueno, bueno, espero que haya gostado, muchas gracias. Já foram aí meia hora. Bueno, bendiciones a todos, cuídense mucho. Saludo a toda su familia y a soprar bambu. A soprar bambu. Um abraço.